Minha esposa, chefe de Wall Street, zombou de mim, mas minha resposta foi uma obra-prima de vingança. O sabor da vingança é mais doce quando servido com paciência. Percebi isso enquanto observava o rosto de Jeffrey Harrington se contorcer de raiva. Seu terno de grife coberto por uma fina camada de poeira de construção, enquanto o som de marteletes rasgava o que deveria ser uma manhã de domingo tranquila em sua mansão de milhões de dólares. A mesma mansão cujo valor despencava a cada dia. Tudo graças a mim, Mike Carpenter, o simples construtor que ele havia zombado tão casualmente no piquenique de verão de sua empresa no último ano. Isso é completamente inaceitável, ele gritou, seu rosto ficando vermelho de um tom que contrastava horrivelmente com sua camisa polo pastel. Eu vou mandar fechar este canteiro de obras. Você tem ideia de quem eu sou? Eu sorri sob meu capacete de construção, saboreando o momento como um uísque fino. Na verdade, Sr. Harrington, sei exatamente quem o senhor é. A questão é, o senhor já soube quem eu sou. Mas estou me adiantando. Deixe-me levá-lo de volta ao começo de tudo. Venho de uma longa linhagem de construtores. Meu avô construiu casas para veteranos de Wabuktu que retornavam no boom pós-guerra. Meu pai continuou o negócio da família, ensinando-me a segurar um martelo antes mesmo de eu saber amarrar os sapatos direito. Aos 16 anos, eu já conseguia montar uma pequena estrutura sozinho. Passei toda a minha vida com serragem no cabelo e plantas arquitetônicas no bolso traseiro. A Carpenter Construction não é a maior empresa de Chicago, mas construímos uma sólida reputação ao longo de 50 anos. Somos conhecidos por trabalho de qualidade, preços justos e realmente aparecermos quando dizemos que o faremos, uma raridade no ramo da construção. Empregamos 20 trabalhadores em tempo integral, muitos dos quais estão comigo há mais de uma década. Esses caras não são apenas funcionários, são família. Nossa empresa é especializada em reformas de alto padrão e casas personalizadas, principalmente nos bairros de classe média e alta de Chicago. Não somos os que constroem arranha-céus no centro, mas também não somos os faz-tudo mais baratos que você chamaria para consertar uma torneira com vazamento. Ocupamos aquele ponto ideal no meio. Artesãos que se orgulham de criar espaços onde pessoas reais vivem vidas reais. Construir casas dos sonhos para médicos, professores, pequenos empresários e, sim, até alguns tipos do setor financeiro. A maioria dos clientes respeita nosso trabalho. Alguns até se tornam amigos. Mas sempre houve um certo tipo de cliente rico que me olha como se eu fosse o ajudante, alguém a ser tolerado, mas nunca respeitado. Sempre os identifico na primeira reunião. Eles checam o relógio constantemente, falam por cima de mim e questionam cada estimativa de custo como se eu estivesse tentando enganá-los. Eles veem os calos nas minhas mãos e presumem que não há nada na minha cabeça. Meu pai me ensinou a lidar com esses tipos. Deixe seu trabalho falar por si, ele dizia. A opinião dele sobre você não paga suas contas. Foi um bom conselho, e eu o segui por décadas, mas há um limite para quantas vezes um homem pode oferecer a outra face antes de decidir que já chega. Conheci Carol há 30 anos, quando seus pais contrataram a Carpenter Construction para reformar a cozinha deles. Ela estava em casa, no primeiro ano da Northwestern, ajudando a mãe a escolher acabamentos para os armários. Eu tinha 25 anos e acabara de assumir as operações diárias do meu pai. Carol não era como as garotas ricas que eu ocasionalmente namorava. Apesar de sua educação sofisticada e dinheiro da família, ela tinha uma autenticidade que me atraiu imediatamente. Ela fazia perguntas inteligentes sobre a reforma, mostrando interesse genuíno no ofício por trás dela. Quando expliquei como o carvalho serrado em quartos revela um padrão de grãos diferente do carvalho comum, ela realmente ouviu, ao contrário de sua mãe, que estava mais preocupada com o que os vizinhos haviam escolhido. Começamos a namorar, contra a vontade dos pais dela. O pai de Carol, professor da Universidade de Chicago, tinha aspirações mais altas para a filha do que um trabalhador braçal, como ele me chamava. Mas Carol viu em mim algo que até eu às vezes duvidava: potencial além das minhas mãos. Nosso namoro não foi fácil. O mundo dela, de galas sinfônicas e almoços beneficentes, era estranho para mim. Meu mundo de canteiros de obra e depósitos de madeira
era igualmente alienígena para ela. Mas construímos uma ponte entre esses mundos, aprendendo um com o outro. Ela me ensinou sobre investimentos e vinhos finos. Eu a ensinei a identificar paredes de suporte de carga e usar uma furadeira elétrica. Casamos após 3 anos, contra as contínuas objeções de seus pais. Carol acabara de terminar seu MBA e conseguira um emprego em uma pequena empresa financeira. Eu estava expandindo a Carpenter Construction, contratando nossos primeiros funcionários, além dos membros da família. Compramos uma casa modesta em Bridgeport e a reformamos juntos nos fins de semana. 2 anos depois, Kevin nasceu. Emily veio 18 meses depois. A paternidade nos transformou. Reduzi minhas horas de trabalho para estar presente para meus filhos de uma maneira que meu pai nunca pôde estar para mim. Carol deu um passo atrás temporariamente na escalada corporativa para equilibrar a maternidade com suas ambições de carreira. Mudamo-nos para Oak Park quando as crianças começaram a escola, comprando uma casa vitoriana, precisando de reformas que já vira dias melhores. Durante a década seguinte, transformei aquela casa, cômodo por cômodo, enquanto expandia meu negócio. Carol passou para a Harrington Global Investments, onde sua mente analítica e ética de trabalho rapidamente a destacaram entre seus colegas. Nosso casamento não era perfeito. De quem é? Enfrentamos as tempestades habituais. Pressões financeiras quando o mercado imobiliário entrou em colapso em 2008. Sustos com a saúde quando Carol encontrou um caroço no seio, felizmente benigno, e os desafios regulares de criar 2 crianças obstinadas. Mas enfrentamos tudo como parceiros, nunca mantendo um placar de quem sacrificou mais ou contribuiu menos. Quando nossos filhos foram para a faculdade, a Carpenter Construction havia se tornado uma empresa respeitada de tamanho médio. Tínhamos economias suficientes para viver confortavelmente, embora longe da riqueza dos colegas financeiros de Carol. Eu guardara dinheiro para a aposentadoria e tínhamos um fundo decente para a faculdade de ambos os filhos, embora a renda de Carol certamente tenha ajudado a tornar esses sonhos possíveis. Nunca me ressenti por Carol eventualmente ganhar mais do que eu. Como poderia? O sucesso dela era nosso sucesso. Quando ela chegava em casa animada com uma estratégia de investimento particularmente bem-sucedida ou um cliente que confiara a ela milhões para gerenciar, eu comemorava com ela. Quando eu completava uma reforma particularmente desafiadora ou ganhava um contrato prestigioso, ela era igualmente solidária. A única espinha em nossa vida, por outro lado feliz, era o lembrete ocasional de que algumas pessoas, particularmente no mundo profissional de Carol, viam minha carreira como de alguma forma inferior à dela. Aprendi a ignorar a condescendência sutil nas funções da empresa dela. As sobrancelhas levantadas quando eu era apresentado como empreiteiro, a rápida mudança de assunto quando falava sobre meus projetos atuais, a maneira como as conversas sobre imóveis nunca incluíam as pessoas que realmente construíam as propriedades. Certa vez, em uma festa de Natal da empresa, um colega de Carol perguntou o que eu realmente queria fazer como carreira, como se construir casas fosse apenas um trabalho temporário, até que eu encontrasse algo respeitável. Ou o banqueiro que expressou surpresa por eu poder pagar uma semana na Europa com um salário de construtor, sem perceber que a Carpenter Construction faturava mais de 2 milhões anualmente. Ou as inúmeras vezes em que fui confundido com o motorista ou segurança de alguém nos eventos do setor de Carol. Nunca fiz uma cena. Qual seria o sentido? Eu sabia meu valor, e Carol também. Essas pessoas não importavam. Então veio o piquenique de verão de Jeffrey Harrington. Harrington assumira como CEO da empresa de investimentos 5 anos antes. Sob sua liderança, a empresa crescera agressivamente, adquirindo firmas menores e expandindo para novos mercados. Carol o descrevia como brilhante, mas implacável, o tipo de chefe que esperava semanas de trabalho de 80 horas de sua equipe enquanto saía cedo para jogar golfe às sextas-feiras. O passado do homem era uma história clássica de ascensão da pobreza à riqueza, ou pelo menos era assim que ele a apresentava. Ele crescera na classe média em Indianápolis, trabalhara para pagar a faculdade estadual, depois escalara a escada financeira com pura determinação e táticas implacáveis. Pensei que isso o tornaria mais simpático às pessoas que trabalhavam com as mãos. Em vez disso,
parecia ter o efeito oposto. Segundo Carol, ele era particularmente duro com funcionários de origem operária, como se estivesse desesperado para se distanciar de suas próprias origens. Suas exibições ostensivas de riqueza, os carros esportivos, as casas de veraneio, as assinaturas de jatos particulares, gritavam alguém tentando provar que pertencia à elite. Eu conseguira evitá-lo em eventos anteriores da empresa, mas esse piquenique em particular era inevitável. Carol acabara de ser promovida a gerente de portfólio sênior, supervisionando quase US$ 1 bilhão em investimentos. Era uma grande conquista, e ambos sabíamos que pular a celebração seria notado. O piquenique foi realizado no Lakeshore Country Club, um lugar tão exclusivo que até as vagas de estacionamento pareciam julgar se seu carro era digno de ocupá-las. Minha caminhonete Ford de 10 anos destacava-se como uma bota de construção em um balé entre os Mercedes, BMWs e Teslas. Eu usava o que Carol chamava de meu traje casual de negócios. Jeans escuros sem desgaste visível, uma raridade no meu guarda-roupa, uma camisa de botão da Target e minhas botas de trabalho mais novas, que limpei cuidadosamente de qualquer sujeira de canteiro. Carol estava deslumbrante, como sempre, em um vestido azul simples que fazia seus olhos brilharem. Mesmo após quase 3 décadas juntos, a visão dela ainda fazia meu coração disparar. Lembre-se, essas pessoas respeitam resultados, disse Carol enquanto caminhávamos do estacionamento. E você construiu um negócio de sucesso do zero. Não tem nada a provar a ninguém. Eu sei, respondi, embora ambos soubéssemos que esses discursos de motivação eram necessários. Vou ser encantador e não vou mencionar a vez que tive que consertar o telhado com vazamento na casa de veraneio de Walter depois que o empreiteiro prestigioso dele estragou tudo. Ela riu e apertou minha mão. Esse é o meu construtor. O Country Club era tão ostensivo quanto esperado. Gramados impecavelmente aparados até o lago, funcionários em uniformes impecáveis aparecendo silenciosamente para reabastecer bebidas e um buffet que provavelmente custava mais do que muitas famílias gastam com compras em um mês. Estávamos no buffet, enchendo nossos pratos com porções minúsculas de comida bonita demais para comer, quando o próprio Jeffrey Harrington se aproximou. Como CEO da Harrington Global, ele era essencialmente o rei daquele reino particular. Alto, bronzeado, com aquele sorriso branco perfeito que fala de odontologia cara e uma infância de privilégios, seu relógio sozinho provavelmente custava mais do que minha caminhonete. Carol, parabéns pelo portfólio Morgan, trabalho brilhante, disse ele, mal me olhando. E esse deve ser seu marido. A pausa foi leve, mas deliberada. Carol apertou minha mão sob a mesa. Sim, esse é Mike, disse ela com orgulho. Mike, este é Jeffrey Harrington. Estendi a mão, que ele apertou com o entusiasmo de alguém tocando frango cru. Mike é empreiteiro, acrescentou Carol. Um dos melhores de Chicago. As sobrancelhas de Harrington subiram ligeiramente. Um construtor que único para nosso círculo empresarial. Ele riu, como se tivesse dito algo inteligente. Onde vocês moram? Aquele empreendimento à beira do lago em Lincoln Park? Estamos em Oak Park, respondi. O rosto dele registrou algo entre surpresa e desgosto. Oak Park? Não é onde meu paisagista acabou de comprar uma casa? Ele virou-se para Carol. Eu teria pensado que, com sua nova posição, você teria mudado para um endereço mais adequado. Ele riu novamente, mais alto dessa vez, e vários de seus bajuladores executivos se juntaram. A mão de Carol apertou a minha, silenciosamente implorando para que eu não fizesse uma cena. Oak Park tem muito caráter, disse eu calmamente. Gostamos de lá. Caráter! É o que as pessoas dizem quando não podem pagar por qualidade. Ele me deu um tapa no ombro como se estivéssemos compartilhando uma piada. Mas sério, Carol está fazendo um trabalho excelente para nós. Talvez logo você possa se mudar para algum lugar mais apropriado para uma executiva do calibre dela. Mudamos de assunto rapidamente, mas suas palavras cravaram-se no meu peito como uma farpa. Não porque eu tivesse vergonha de nossa casa ou da minha profissão. Não. Eu estava furioso com sua arrogância, sua certeza casual de que o dinheiro determinava o valor de uma pessoa. Já havia encontrado essa atitude antes, mas algo na marca particular de condescendência de Harrington me atingiu mais fundo.
Talvez fosse a maneira como ele falava sobre Carol, como se ela fosse sua propriedade a ser exibida adequadamente. Talvez fosse a implicação de que meu trabalho de vida era insignificante comparado a mexer com dinheiro. Ou talvez fosse simplesmente que, após décadas de dignidade silenciosa diante de tais desfeitas, eu finalmente alcançara meu limite. Na miranda-nos para casa, Carol se desculpou profusamente. Ele é apenas um idiota snob, Mike, por favor, não deixe isso te incomodar. Está bem, disse eu, mas ambos sabíamos que não estava. Já lidei com caras como ele a vida toda. Eles vêm até mim para construir suas casas dos sonhos, mas nunca respeitam o homem segurando o martelo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordado ao lado de Carol, não remoendo o insulto, mas considerando possibilidades na minha mente. Harrington precisava aprender uma lição sobre respeito, e quem melhor para ensiná-lo do que um construtor que sabia exatamente como o mundo dos imóveis realmente funcionava. 3 semanas depois, Carol chegou em casa cheia de novidades. Você não vai acreditar. Jeffrey está comprando uma nova casa em Lakeview, aquela mansão enorme na Maple Avenue que foi colocada à venda no último mês. Lakeview era o bairro mais exclusivo de Chicago, onde as casas começavam em vários milhões e subiam a partir daí. Dinheiro antigo, vistas para o lago e ruas tranquilas, onde até os coletores de lixo falavam em sussurros. Ele não parava de falar sobre isso o dia todo, continuou Carol, tirando os sapatos de salto. Fica dizendo que é o melhor endereço da cidade e que o sucesso verdadeiro exige uma moradia verdadeira. Meu Deus, ele é insuportável. Quando ela me mostrou o anúncio online da nova casa dele, algo clicou na minha cabeça. Eu conhecia bem aquele bairro. Fizera várias reformas lá ao longo dos anos. Mais importante, sabia que diretamente em frente a essa mansão de luxo havia uma casa abandonada e dilapidada que estava à venda há anos. O proprietário havia morrido e os herdeiros não conseguiam chegar a um acordo sobre o preço. No dia seguinte, liguei para meu velho amigo Bill, um corretor imobiliário que me devia um favor depois que reformei seu escritório a preço de custo. Bill, lembra daquela casa abandonada horrível na Maple Avenue? Ainda está à venda? Claro que sim, Mike. Ninguém quer tocar nela. Precisa de muito trabalho. E se alguém quisesse comprá-la pelo preço certo? Eu poderia fazer isso acontecer em uma semana. Mas por quê? Você está pensando em se mudar para Lakeview? Ele riu da absurdidade. Contei a ele meu plano. Bill hesitou inicialmente, mas quando o lembrei de como Harrington uma vez descartou seus serviços, chamando-o de agente de pequena monta na frente de clientes em potencial, ele concordou em ajudar. Você é louco ou um gênio, Mike? Talvez os dois. O preço pedido pela casa dilapidada ainda era alto, 850 mil reais, apesar de sua condição, uma fortuna para a maioria das pessoas, mas uma pechincha para aquele bairro. Eu não tinha esse tipo de dinheiro à disposição, mas tinha ativos. Ao longo dos anos, comprara várias propriedades de aluguel pequenas como investimentos, nada sofisticado, apenas prédios de 2 apartamentos e pequenos edifícios em bairros de classe trabalhadora, que proporcionavam renda estável. Vendi 2 dessas propriedades, o que, combinado com um empréstimo comercial usando minha empresa como garantia, me deu o suficiente para comprar a casa à vista. Carol ficou chocada quando contei meu plano. Você está fazendo o quê? Exclamou ela quando expliquei. Mike, isso é um risco financeiro enorme. E a nossa aposentadoria? Vamos ficar bem, assegurei-a. Os valores das propriedades em Lakeview são estáveis. No pior dos casos, reformamos direito e vendemos com lucro. No melhor dos casos, não consegui esconder meu sorriso. Seu chefe aprende que até construtores podem jogar o jogo imobiliário. Ela hesitou, claramente dividida entre a preocupação com o risco financeiro e a diversão com o plano em si. Ele não vai me demitir, se é isso que te preocupa, disse ela eventualmente. Harrington é um idiota, mas não é estúpido. Eu gerencio contas importantes demais para ele arriscar me perder por uma rixa pessoal. O que não contei a Carol foi a extensão da minha vingança planejada. Sabia que ela ficaria desconfortável com o alcance total do que pretendia fazer. Melhor deixá-la pensar que isso era apenas um investimento imobiliário inteligente, com um toque de satisfação mesquinha. 2 semanas depois,
Usando minhas economias e um empréstimo contra meu negócio, tornei-me o orgulhoso proprietário da pior casa no melhor bairro de Chicago. Agora, o verdadeiro trabalho começava. Solicitei permissões para uma reconstrução abrangente. Graças às minhas conexões no departamento de construção, caras cujos times de beisebol infantil eu patrocinara, cujas casas eu ajudara a reparar após tempestades, consegui todas as aprovações necessárias, sem muitas perguntas. Meu plano não era apenas reformar a casa. Eu pretendia transformar o processo de reconstrução em um inferno para os vizinhos, especialmente Harrington. Não era ingênuo sobre as regulamentações de construção. Chicago tem ordenanças rigorosas de ruído e limitações nos horários de construção, mas eu sabia exatamente como operar dentro dessas regras enquanto maximizava a perturbação. Você não pode usar martelete às 3 da manhã, mas pode começar às 7 em ponto, quando as permissões permitem. Não pode bloquear a rua sem permissão, mas pode solicitar a entrega de materiais durante os horários de pico com as autorizações adequadas. Consultei meu advogado, Frank Morelli, para garantir que não seria legalmente vulnerável. Frank era meu amigo desde o ensino médio e lidava com todas as questões legais da Carpenter Construction. Então, deixe-me entender direito, disse Frank, tomando cerveja no nosso bar de costume. Você quer tornar a vida desse cara um inferno legalmente, sem cruzar nenhuma linha que possa te levar a um processo? Exatamente. Ele tomou um longo gole de cerveja pensando. É viável. A construção é inerentemente perturbadora, e desde que você siga todas as regulamentações à risca, não há muito que ele possa fazer. Mas você precisa ser meticuloso com suas permissões e documentação. Um deslize, e ele pode causar problemas sérios para você. Eu serei cuidadoso, prometi. E Mike, ele acrescentou com expressão séria. Não torne isso pessoal, pelo menos não de uma forma que possa ser comprovada. No momento em que houver evidências de que isso é assédio direcionado e não um projeto de construção legítimo, você está perdido. Assenti, entendendo a linha tênue que eu estaria caminhando. Por meio de Carol, soube que Jeffrey havia assinado o contrato e planejava se mudar em 3 meses. Perfeito. Eu tinha bastante tempo para me preparar. Montei uma equipe dos meus trabalhadores mais barulhentos e confiáveis, bons caras que conheciam seu ofício, mas não se importavam de aumentar o volume do rádio enquanto trabalhavam. Instalamos um grande trailer cheio de ferramentas, materiais e equipamentos pesados. Rapazes, disse a eles na nossa reunião de planejamento, este é um projeto especial. Quero tudo dentro das regras, regulamentações de segurança seguidas à risca, permissões exibidas de forma proeminente, tudo feito corretamente. Mas vamos trabalhar na máxima eficiência e no máximo volume. Meu capataz, Tony, um cara robusto que estava comigo há 15 anos, ergueu uma sobrancelha. Tentando irritar alguém em particular, chefe? Vamos apenas dizer que esta reforma tem objetivos além de apenas arrumar uma casa. Tony sorriu. Entendido. Vamos garantir que seja tudo legal, mas barulhento como o inferno. Tony tinha seus próprios motivos para não gostar de Harrington. Sua esposa trabalhara como assistente administrativa na Harrington Global, até ser demitida durante uma reestruturação que, misteriosamente, só afetou funcionários acima de 50 anos. Ela teve dificuldade para encontrar um trabalho comparável desde então. Só seja cuidadoso, avisei. Isso precisa parecer uma reforma normal, embora agressiva no cronograma. Nada que possa ser interpretado como assédio deliberado. Não se preocupe, garantiu Tony. Sabemos como fazer barulho dentro das regulamentações. É praticamente um requisito do trabalho. O trabalho começou exatamente uma semana antes da data marcada para a mudança de Harrington. Começamos às 7 da manhã em ponto com a demolição do telhado, possivelmente a operação mais barulhenta imaginável. O som de marteletes e marretas ecoou pela rua. Os vizinhos reclamaram imediatamente, claro, mas eu tinha todas as permissões necessárias. A reforma levará cerca de 2 anos, disse a eles honestamente. Infelizmente, é uma casa antiga e quase tudo precisa ser substituído. A maioria dos vizinhos foi surpreendentemente compreensiva depois que expliquei o escopo do projeto. Muitos já haviam feito reformas e sabiam que a perturbação era temporária. Uma senhora idosa, a senhora Abernathy, até trouxe café para minha equipe uma manhã.
Esta rua precisava de um pouco de vida, disse ela. Muitas dessas pessoas novas se escondem em suas mansões como eremitas. Pelo menos a construção cria alguma emoção. O dia em que Harrington se mudou foi um dos mais satisfatórios da minha vida. Programamos especificamente a entrega de concreto e 3 betoneiras para aquele dia exato. A rua estava bloqueada com caminhões, o ar cheio de poeira e o ronco das máquinas não parava. Eu estava em minha propriedade quando vi o BMW de luxo de Harrington navegando lentamente pelas barricadas. Ele saiu do carro, vestido com um terno caro que instantaneamente ficou coberto por uma fina camada de poeira de construção. "Que diabos está acontecendo aqui?" gritou ele para o trabalhador mais próximo. "Grande reforma, senhor", respondeu o trabalhador. "O proprietário está fazendo tudo segundo os mais altos padrões. Vai levar tempo." "Quem é o proprietário? Quero falar com eles imediatamente." Caminhei lentamente, vestido com macacão e capacete de construção. "Boa tarde, Sr. Harrington. Não esperava vê-lo aqui." Seus olhos se arregalaram com reconhecimento. "Você? O que está fazendo aqui?" "Oh, comprei esta casa. Decidi investir em imóveis em um bairro adequado, afinal. Até jardineiros moram aqui." Ecoei deliberadamente suas próprias palavras. Ele tentou mascarar seu choque. "E quanto tempo vai levar essa reforma?" "Difícil dizer. 2 anos, talvez mais. Casa antiga, sabe? Tem que fazer direito." Ele olhou para sua nova mansão, depois para meu canteiro de obras, e eu quase podia ver as engrenagens girando em sua cabeça, calculando a possível queda no valor de sua nova compra. "Isso é inaceitável. Vou registrar uma queixa no Conselho Municipal." "Fique à vontade. Todas as minhas permissões estão em ordem. Estou seguindo todas as regulamentações. Até o barulho está dentro dos limites permitidos durante o horário de trabalho." Sorri. "Bem-vindo ao bairro, Sr. Harrington. Vamos nos ver com frequência." Naquela noite contei a Carol sobre nosso encontro. Ela estava horrorizada e impressionada na mesma medida. "Mike, isso é insano. Ele vai tornar minha vida um inferno no trabalho." "Será mesmo?" perguntei. "Pense bem. Se ele admitir que o marido de sua funcionária está deixando ele louco, parecerá fraco. Além disso, como ele explicaria por que estou fazendo isso sem mencionar o que disse a você no piquenique?" "Não, ele vai tentar lidar com isso discretamente." Ela não estava convencida, mas concordou em seguir o plano por enquanto. "Só me prometa que não fará nada ilegal. Não podemos nos dar ao luxo de você ser processado ou preso." "Tudo o que estou fazendo é completamente legal", assegurei. "Irritante como o inferno, mas legal." Nos meses seguintes, executei meu plano perfeitamente. O trabalho começava exatamente às 7 da manhã todos os dias, incluindo sábados, com a permissão adequada, claro. Caminhões de entrega chegavam nos horários mais inconvenientes. Pilhas de areia, cascalho e detritos de construção apareciam acidentalmente na frente da casa de Harrington sempre que ele recebia visitas. Coincidentemente, realizávamos as operações mais barulhentas quando ele organizava um churrasco no quintal. Levantávamos nuvens de poeira demolindo a varanda antiga. Harrington reagiu. Ele apresentou queixas, ameaçou processos, até ofereceu comprar minha casa pelo dobro do que paguei. Mas permaneci impassível. "É um investimento de longo prazo", expliquei a ele. "Pretendo deixar esta casa para meus filhos." Por meio de Carol, soube como isso o estava afetando. Ele ficou irritável no trabalho, reclamando constantemente de privação de sono devido ao barulho. Sua esposa ameaçou divórcio se eles não se mudassem. Mas a melhor parte foi que seus vizinhos, os outros residentes ricos da área, começaram a tratá-lo friamente, culpando-o pela queda nos valores das propriedades por causa daquele projeto de construção horrível. A tensão colocou alguma pressão no meu casamento. Carol me apoiava, mas estava em uma posição desconfortável no trabalho. Ela tinha que fingir não saber sobre a escalada da rixa entre seu marido e seu chefe, o que exigia uma compartimentalização criativa. "O mais estranho", disse ela uma noite, "é que ele nunca menciona você no trabalho. Nem uma vez. É como se ele fingisse que toda a situação não existe quando está no escritório." "Orgulho", expliquei. "Ele não pode admitir que um mero construtor está levando a melhor sobre ele." "Talvez. Ou talvez ele saiba que, se tornar isso uma questão entre você e eu poderia registrar uma queixa de assédio. O departamento jurídico da empresa teria um ataque."
Ela estava certa. Harrington estava preso em uma situação de sua própria criação. Se ele retaliava contra Carol profissionalmente, ela teria motivos para um processo. Se ele reconhecesse publicamente nossa rixa, pareceria mesquinho e vingativo. Sua única opção era sofrer em silêncio ou recuar. Certa manhã, cerca de 6 meses após o início da reforma, Harrington apareceu no meu canteiro, parecendo exausto. Círculos escuros contornavam seus olhos e seu cabelo normalmente perfeito estava desgrenhado. Carpenter, disse ele, vamos ser razoáveis. Diga seu preço. Olhei para ele, afastando-me das plantas que estava revisando. Por que, Sr. Harrington? Por esta casa maldita. Eu te dou 3 vezes o que você pagou. Isso é mais do que justo. Finjo considerar. Então balancei a cabeça lentamente. Não acho que sim. Estou emocionalmente investido agora. Minha filha adora o bairro. 5 vezes, disse ele rangendo os dentes. Oferta final. Sr. Harrington, não é sobre dinheiro. Tudo é sobre dinheiro, ele retrucou, sua fachada composta rachando. Todo mundo tem um preço. Larguei meu lápis e olhei diretamente nos olhos dele. Aí é onde você está errado. Nem todo mundo mede seu valor em dólares. Alguns de nós valorizam outras coisas, como respeito. Seu rosto corou de raiva, mas vi um lampejo de compreensão em seus olhos. Ele sabia exatamente do que se tratava isso. Isso é por causa do que eu disse no piquenique, não é? Sobre sua casa, pelo amor de Deus, foi só uma piada. Engraçado, respondi. Não estou rindo. Ele saiu sem dizer mais nada, batendo a porta do carro tão forte que ecoou pela rua. A guerra continuou. Harrington tentou de tudo. Reclamou com a polícia sobre violações de ruído, estávamos dentro dos limites, tentou subornar o inspetor de construção, que por acaso era meu amigo de pôquer, e até tentou envolver a sociedade histórica. A casa não tinha significância histórica. Documentei cada interação meticulosamente, seguindo o conselho legal de Frank. Cada queixa que Harrington apresentava era respondida profissionalmente e prontamente. Cada acusação era recebida com provas documentadas de nossa conformidade com as regulamentações. Mantive um registro detalhado de cada visita oficial, cada inspeção, cada renovação de permissão. Enquanto isso, mantive minhas equipes de construção trabalhando diligentemente, sempre dentro dos horários legais, sempre com permissões adequadas, mas sempre da forma mais perturbadora possível dentro da legalidade. Atenção especial era dada ao cronograma de Harrington. Organizando um jantar importante? Era quando programávamos o uso de marteletes. Brunch de domingo na varanda? Perfeito para uma demolição que criasse poeira. Minha filha Emily visitou o canteiro um fim de semana e ficou horrorizada quando expliquei o que estava fazendo. Pai, isso é loucura. Você está gastando centenas de milhares de dólares só para irritar o chefe da mamãe. Não é só sobre irritá-lo, expliquei. É sobre ensiná-lo que você não pode tratar as pessoas como se fossem inferiores só por causa do que fazem para viver. Ela balançou a cabeça. Há maneiras mais fáceis de ensinar essa lição. Talvez, mas nenhuma tão eficaz. Meu filho Kevin, o arquiteto, teve uma reação diferente. Ele riu até as lágrimas escorrerem pelo rosto. Pai, esse é o plano de vingança mais elaborado que já ouvi. É como algo saído de um filme. Demais? Não, é perfeito. O cara parece merecer. Carol me mantinha informado sobre o estado mental deteriorante dele. Ele começou a perder reuniões, gritar com colegas, cometer erros incomuns. Sua vida perfeita estava se desfazendo, fio por fio. Mike, você não acha que isso já foi longe demais? Perguntou Carol uma noite, 6 meses após o início do projeto. Ele parece péssimo. Janet diz que estão brigando constantemente por causa da casa. Coloquei minha xícara de café na mesa. Ele mudou? Ficou menos arrogante? Começou a tratar as pessoas com respeito? Ela suspirou. Não, se é que algo mudou, ele está pior. Mais exigente, mais arrogante. Então não foi longe o suficiente. No 8º mês, as coisas escalaram. A esposa de Harrington organizou uma festa no jardim para os principais clientes da empresa, tipos de dinheiro antigo que controlavam bilhões em investimentos. Eles montaram mesas elegantes no gramado extenso, com garçons de luvas brancas circulando com champanhe.
Por pura coincidência e com as permissões adequadas, escolhemos aquele dia para a entrega de um tanque séptico. O caminhão enorme bloqueou a entrada da garagem deles por horas, e o inconfundível odor de esgoto pairou sobre os sanduíches de pepino e vinhos caros. Através da cerca, ouvi um cliente idoso perguntar: Jeffrey, como você pôde comprar uma propriedade com essa situação do outro lado da rua? Parece um descuido significativo. Na segunda-feira seguinte, Carol chegou em casa com notícias. Harrington perdeu a conta Patton hoje. 90 milhões em investimentos foram embora. Aparentemente, a senhora Patton achou o ambiente na casa dele desagradável e questionou seu julgamento. Não conseguia evitar um sorriso. Imagine isso! Mike, ele estava furioso. Nunca o vi assim. Jogou um grampeador pela sala de conferências. Seu emprego está em perigo? Perguntei, de repente preocupado. Ela balançou a cabeça. Não. Ironicamente, ele precisa de mim mais do que nunca agora. Estou gerenciando alguns dos nossos maiores portfólios desde que ele está distraído. No marco de um ano, Harrington se rendeu. Ele colocou sua mansão luxuosa no mercado, mas a comunidade imobiliária já sabia do vizinho problemático. O preço caiu 40% do investimento inicial. Eventualmente, ele vendeu a casa com uma perda enorme. No dia em que os caminhões de mudança vieram levar seus móveis, fiquei no meu canteiro de obras e observei. Ele se aproximou de mim uma última vez. Feliz agora, Carpenter, você destruiu meu investimento. Estou apenas reformando uma casa, Sr. Harrington. Como construtor, faço o que sei fazer de melhor. Você fez isso de propósito por causa do que eu disse naquele piquenique. Olhei diretamente nos olhos dele. Sabe, construí casas para pessoas toda a minha vida. Casas simples e bonitas onde famílias vivem e crescem. E nenhuma dessas casas eu valoro pelo seu preço. Eu as valoro pelas memórias criadas dentro delas, as risadas que enchem os cômodos, o amor que sustenta as paredes. Minha casa modesta em Oak Park está cheia de tudo isso. Sua mansão de luxo sempre foi apenas um investimento. Ele me encarou em silêncio. E mais uma coisa, Sr. Harrington. Meu filho, o filho do construtor, acabou de projetar um novo arranha-céu no centro. Minha filha salva vidas no Chicago Memorial. Nós os criamos naquela casa inadequada. Então, pode levar seu dinheiro e sua condescendência para outro lugar. Ele entrou no carro e foi embora sem dizer mais nada. No dia seguinte, interrompi todo o trabalho de construção. O novo proprietário da mansão de luxo era um senhor idoso procurando um lugar tranquilo para se aposentar, um vizinho maravilhoso. Concluí a reforma da minha casa em 6 meses, transformando-a em uma obra-prima, não chamativa, mas elegante e confortável. E quando o trabalho terminou, Carol e eu nos mudamos. Sim, nos mudamos de nossa amada casa em Oak Park, não porque fosse inadequada, mas porque era hora de um novo capítulo em nossas vidas. Um mês depois que nos mudamos, recebi uma ligação inesperada da ex-esposa de Harrington. Eles se divorciaram. Ela queria contratar minha empresa de construção para reformar sua nova casa. Jeffrey sempre contratava os empreiteiros mais caros, mas os resultados eram terríveis, disse ela. Quero alguém que realmente conheça seu ofício. Ela se tornou uma das nossas melhores clientes, indicando seus amigos ricos que valorizavam trabalho de qualidade acima de nomes prestigiados. Meu negócio prosperou em um bairro que eu antes pensava estar fora do meu alcance. O desenvolvimento mais surpreendente veio quando encontrei Harrington em um evento beneficente 6 meses após sua mudança. Esperava hostilidade, mas ele se aproximou com uma humildade inesperada. Carpenter, disse ele estendendo a mão. Estive pensando muito desde tudo. Apertei sua mão com cautela, esperando. Sabe, comecei não tão diferente de você, continuou ele. Meu pai era mecânico em Indianápolis. Trabalhei na construção durante os verões na faculdade para pagar a mensalidade. Não era a direção que eu esperava para a conversa. O que aconteceu? Perguntei. Ele deu de ombros. Sucesso, suponho. Quanto mais alto eu subia, mais queria me distanciar de onde vim, como se as mãos manchadas de graxa do meu pai fossem algo de que me envergonhar. Ele olhou para seus sapatos caros. Foi preciso perder um investimento de 7 dígitos para perceber o quão longe eu tinha me afastado de quem costumava ser. Não tinha certeza se acreditava nessa súbita percepção, mas suas próximas palavras pareceram genuínas.
Sabe, Carpenter, estive pensando muito no que você disse sobre o verdadeiro valor de uma casa. Talvez você estivesse certo. Apenas assenti. A vingança foi doce, mas ainda mais doce foi a lição que ele parecia finalmente ter aprendido. E mais uma coisa, ele acrescentou antes de sair. Sua esposa vai assumir meu cargo quando eu me aposentar no próximo mês. Ela é a melhor mente financeira que conheço, muito melhor do que eu. Às vezes, a melhor vingança não é apenas vencer a batalha, mas fazer seu oponente reconhecer sua vitória. E às vezes, uma casa é muito mais do que um endereço em um bairro prestigiado. Minha nova vida em Lakeview levou algum tempo para me acostumar. Os vizinhos eram diferentes da nossa comunidade amigável de Oak Park, mais reservados, mais preocupados com aparências. Mas Carol e eu fizemos o lugar nosso, organizando churrascos que gradualmente atraíam até os residentes mais reclusos. Uma noite, cerca de 6 meses após nos instalarmos, eu estava na churrasqueira em nosso novo pátio quando notei um carro desconhecido estacionando na entrada da casa em frente, onde ficava a mansão de Harrington. O senhor idoso que comprara o lugar, Arthur Williams, saiu com um homem mais jovem. Acenei e Arthur me chamou. Mike, venha conhecer meu filho, David. Ele acabou de voltar para Chicago. Limpei as mãos e atravessei a rua. David tinha mais ou menos minha idade, com olhos gentis e um aperto de mão firme. O pai me contou tudo sobre você, disse ele. O famoso vizinho com o projeto de reforma. Arthur riu. A melhor coisa que já me aconteceu. Consegui este lugar por uma pechincha porque o proprietário anterior não aguentava o barulho da construção. Mas quando me mudei, estava tranquilo como pode ser. Feliz coincidência, disse eu com uma expressão neutra. David também é do setor financeiro, continuou Arthur. Assim como sua Carol. É mesmo? Ergui uma sobrancelha. Onde você trabalha? Acabei de assumir como CEO da Midwest Trust, respondeu David, depois que o chefe anterior se aposentou. Congelei. A Midwest Trust era o maior concorrente da Harrington Global. E adivinha só? Acrescentou Arthur orgulhosamente. A primeira grande contratação dele foi um figurão da Harrington Global, um cara chamado Harrington. Dá para acreditar? Disse que o homem tinha potencial, mas precisava aprender um pouco de humildade. Quase engasguei. Jeffrey Harrington está trabalhando para você? David assentiu. Começou na última semana. Ele tem bons instintos, mas precisava de uma mudança de ambiente. Muitos problemas de construção no emprego anterior, pelo que ouvi. Ele piscou para mim. Naquela noite, contei a Carol sobre o encontro. Ela caiu na gargalhada. Você está brincando? Jeffrey trabalhando para David Williams? Ele sempre chamou a Midwest Trust de Liga de Fazenda. A vida tem um jeito de dar voltas completas, comentei. Por falar nisso, disse Carol, aninhando-se ao meu lado no nosso novo sofá. Começo como CEO na próxima semana. O conselho tornou oficial hoje. Puxei-a para perto. Parabéns, senhora CEO. Eles disseram por que escolheram você acima dos outros candidatos. Ela sorriu. Aparentemente, uma certa cliente importante, uma senhora idosa chamada Peton, insistiu que eu era a única em quem ela confiava para gerenciar seu dinheiro. Disse que qualquer pessoa que pudesse ter sucesso estando casada com um homem de integridade tão notável devia ser excepcional. Eu ri, lembrando da festa no jardim e da entrega estrategicamente programada do tanque séptico. A senhora Peton tem um excelente julgamento. Ela também perguntou se você consideraria reformar a casa dela no lago neste verão. Finjo pensar sobre isso. Posso estar disponível, presumindo que os vizinhos dela sejam agradáveis. Carol deu um tapinha brincalhão no meu braço. Chega de projetos de vingança com reformas, me prometa. Prometo, concordei. Além disso, nada poderia superar este. De agora em diante, sou apenas um construtor simples novamente. Mas ao dizer isso, vi minha caixa de ferramentas no canto e não consegui evitar um sorriso. Nas mãos certas, um martelo podia construir uma casa ou humilhar um CEO, e minhas mãos haviam provado ser bastante capazes de ambos. Na semana seguinte, recebi um e-mail de Jeffrey Harrington. Era breve, mas dizia muito. Carpenter, meu escritório na Midwest Trust precisa de uma reforma. Williams sugeriu você. Terça-feira às 14 horas, se estiver disponível. Jeffrey Harrington, PS. Oak Park tem caráter. Você estava certo sobre isso também. Sorri
e respondi com uma única palavra: disponível. Às vezes, a vingança não é sobre destruir seu inimigo. Às vezes, é sobre reconstruí-lo em alguém melhor, assim como reformar uma casa antiga, tirar as partes podres, reforçar a fundação e, com tempo suficiente e as ferramentas certas, você pode acabar com algo que valha a pena. E ninguém sabe disso melhor do que um construtor.